Teste, teste. Teste, teste. Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar mais 2 minutinhos aí, a gente já começa. Boa tarde a todos. Aqui é o Rômulo Rezende, da CPM Brasil. Eu, junto com a equipe, vamos estar moderando aí, ajudando o Evandro e vocês durante o webinar. É um prazer estar aqui, podendo falar aí, divulgar aí sobre os equipamentos, sobre operação e manutenção. A gente tem algumas informações aqui antes de começar, alguns pontos. Todos os participantes vão estar no modo do microfone desabilitado, então vocês vão estar no modo mudo. As perguntas podem ser feitas usando a ferramenta no canto superior aí do GoToWebinar. Fiquem tranquilos, as perguntas só serão visualizadas pelo apresentador e pelos moderadores. Se a gente julgar necessário, a gente vai responder durante o webinar, ou após isso a gente entra em contato via e-mail ou telefone para maiores informações. Fiquem tranquilos, o webinar vai ser gravado e até um dia após o evento vai ser disponibilizado para todos o link para poder visualizar a gravação. O Evandro é o apresentador, é o nosso gerente nacional da CPM, e deixo a palavra com ele para se apresentar e iniciar o webinar. Mais uma vez agradeço a atenção e a participação de todos. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui no webinar, extremamente importante. A gente sabe que nesse momento de pandemia as coisas estão um pouco mais difíceis para todos, então essa é a maneira que a gente encontra de passar essa informação de ordem mais técnica, manter uma relação um pouco mais próxima com vocês e esclarecer dúvidas, né, referentes ao tema do webinar. Então, vamos lá, eu sou o Evandro, para quem não me conhece, sou o gerente nacional da CPM no Brasil, e eu vou estar ministrando esse webinar com vocês, e só reforçando, todos estarão no mudo. Eu vou remover a minha imagem, o meu vídeo, assim que começar, para que todos tenham foco aí nos slides. Ok? Vamos continuar aqui, então.
Só reforçando aqui que o tema do webinar são as boas práticas de operação e manutenção em moinhos de martelos. Então, de forma bem ampla, aqui nossa agenda vai contemplar um pouco aí sobre a nossa empresa, a operação e funcionamento do equipamento, variáveis na moagem e aí as boas práticas de manutenção. Espera só um pouquinho, gente, que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para avançar o próximo slide. Muito bem, vamos lá. Para quem não conhece a CPM, acredito que a maioria que está nesse webinar já conhece a CPM, mas a CPM é uma multinacional americana, né, e que trabalha em diversos setores aí da indústria de alimentos, e não só na indústria de alimentos, mas em outros mercados também. A CPM é uma empresa que tem mais de 100 anos de existência, né, nós somos fundados em 1883, nos Estados Unidos, a nossa matriz fica em Waterloo, Iowa. Nosso número de empregados hoje no mundo não é exatamente esse número, mas próximo de 1.260, incluindo aí empregados e também os nossos representantes no mundo. Os mercados ao qual a gente está atuando muito forte aqui, principalmente no Brasil, né? A gente tem outros mercados de atuação, mas no Brasil são esses mercados aí, oleaginosas, ração, bioenergia, alimentação humana e materiais industriais, né? Nós temos muitas aplicações industriais também. Instalações no mundo são 26, incluindo América, Ásia e Europa. Aqui mais uma visão geral sobre os negócios que a empresa atua. Então, nós atuamos na parte de sementes oleaginosas, ração animal, bioenergia, alimentos humanos, compostagem e itens de consumo também. Rapidamente aqui também falar um pouco sobre a estrutura da CPM no Brasil. A CPM fica em São Paulo, nós utilizamos o escritório da Crown Iron, que é uma empresa do grupo. Nosso estoque estratégico também fica em Guarulhos, aqui em São Paulo, para atender a demanda dos nossos clientes. Também nosso time de service, atendimento, também fica aqui em São Paulo. Então, toda a nossa estrutura está alocada em São Paulo, incluindo a nossa engenharia de aplicação e também engenharia de projetos. Aqui, basicamente, os produtos ao qual a gente tem bastante instalados no Brasil, nós temos outras áreas de negócio, novamente, né? Mas esses são os principais equipamentos que a gente tem em operação hoje no Brasil, muito voltados para CPM e Roscamp. Então, dentre eles, a gente pode citar aqui os moinhos de rolos, as peletizadoras, ao qual muitos de vocês possuem, laminadores, resfriadores, dentre outros produtos, e também o moinho de martelo, que é o produto que a gente que é o equipamento que a gente vai estar falando nesse webinar. E falando sobre os moinhos de martelos, nós temos dois modelos de moinhos de martelo, né? O HM e o Champion, que está à esquerda, né? E o HM que está à direita, na realidade é o Magnum à esquerda, né? E todo o conteúdo desse treinamento, ele vai servir, na realidade, para os dois produtos aí, de forma bem geral. Tá? Então, todo o conhecimento adquirido hoje pode ser utilizado em ambos os equipamentos. Dando continuidade aqui, basicamente eu sempre gosto de iniciar explanando aí para o pessoal, né? A maioria de vocês já conhece, mas alguns podem ter dúvidas. Então, qual é o princípio de funcionamento de um moinho de martelo? O conceito é bem simples, não é muito complexo, não é complicado. Basicamente, a gente tem o equipamento, o nosso moinho de martelos, ele tem um formato em forma de gota, né? Mas basicamente de forma bem simples, o produto entra pela entrada do equipamento, você tem o direcionador de fluxo aqui, e o produto começa a ser processado nessa região. Essa região a gente chama de zona primária de destruição, mas o produto começa a ser processado um pouquinho antes até dessa parte aqui da tela, né? E qual que é o princípio, né? Como é que funciona essa questão da moagem? Na realidade, a gente está falando aqui de transferência de energia. Que energia é essa? A energia que o martelo, quando toca essa partícula, tem uma troca de energia entre os dois elementos, que é o produto e o martelo, porque a gente tem uma diferença de velocidade muito grande entre ambos
ambas as partes, aí, né, se a gente pode chamar dessa forma. Então, o martelo vai vir numa velocidade extremamente alta, vai encontrar o produto caindo numa velocidade muito inferior, e a gente vai ter um impacto entre os dois elementos, ao qual vai começar um processo de moagem, que vai entrar nessa região de zona primária de destruição, e ele vai ganhar um pouco mais de velocidade aqui nessa zona de aceleração. E aí, se a gente não tiver nenhum elemento para interromper esse fluxo de material, existe uma tendência muito forte do produto acompanhar o movimento dos martelos, e a gente não quer isso, porque, novamente, a gente tem que ter uma transferência de energia, então a gente tem que ter o impacto do produto com o martelo. Dessa forma, a CPM desenvolveu uma câmara de reciclo, isso é patente da CPM, e qual é a função dessa câmara de reciclo? À medida que o material desce por aqui, acompanhando o movimento dos martelos, ele toca nessa região, ele entra em contato com essa região, e essa região gera turbulência, ou seja, o produto retorna para a câmara, né, para a moagem aqui, digamos assim, e vai entrar novamente em contato com os martelos, recebendo aí o impacto. E depois a gente entra numa zona que a gente chama aqui de zona de velocidade máxima, né? Aqui é uma zona onde o martelo vai atingir a sua velocidade periférica máxima. E a gente tem uma quantidade de produto menor. A gente consegue verificar isso que eu acabei de explanar nessa imagem, tá? Então aqui a gente tem uma concentração muito maior de produto, e nessa região a gente tem uma concentração muito menor, tá? Mas ela continua, óbvio, produzindo aqui também, mas em menor escala. Dando continuidade aqui nos fatores que afetam a performance desse tipo de equipamento, nesse tipo de processo, a gente tem uma série de fatores aqui que afetam a performance do moinho de martelo, tá? Então, dentre elas, a gente tem velocidade, padrão de martelos, condição de martelos, a gente fala das telas também aí, da posição desses martelos, em que condição ou orientação essa tela tem que estar, e também a gente tem fatores aí externos, né, de condições ambientais e também fatores de condições de umidade e temperatura do produto. Tá? Os itens que estão sublinhados aqui não são itens que serão abordados nesse treinamento, tá? Mas eu vou fazer uma breve explanação aqui sobre os mesmos e a gente dá continuidade no treinamento. Muito bem, velocidade. A velocidade junto com a tela tem significante influência, né, para a gente obter a granulometria desejada. Evandro, mas só a tela não seria o suficiente para eu ter a granulometria ou obter a granulometria que eu desejo? Não, pessoal, a gente tem diversos outros fatores que estão correlacionados aí dentro do processo de moagem, tá? E a velocidade e as características da tela são dois desses elementos, mas a gente tem outros itens que devem ser levados em consideração durante a especificação do equipamento, tá? Então, conforme eu mencionei lá no início, né, a gente tem uma transferência de energia, né, entre o martelo e o produto que está sendo processado. E a velocidade está diretamente atrelada a essa transferência de energia. Então, quanto mais rápido for a minha velocidade periférica, né, a gente fala em velocidades, por exemplo, acima de 90 metros por segundo, a gente vai ter uma moagem muito mais fina, produzindo também mais finos, óbvio, né? Ela vai ser uma velocidade muito mais alta, muito maior, ela vai processar muito mais finos, vai gerar muito mais finos em função desse impacto, né? E por outro lado, em baixas rotações, em baixas velocidades, né, na ordem de 65, 66 metros por segundo ou abaixo disso, a gente vai ter uma moagem mais grossa, uma moagem com menos finos, óbvio que ela vai ser mais grossa, né? Então a gente tem essa relação de velocidade no processo. E aí, falando aqui sobre umidade e temperatura do produto, é extremamente importante conhecer essas características do produto a ser processado, principalmente porque ele vai interferir na performance, né? Se eu tiver um produto com muita umidade e uma temperatura muito alta, eu vou ter uma característica de moagem diferente. O mesmo vale quando eu tenho uma umidade mais baixa e uma temperatura mais baixa, né? E aí, quando a gente pensa na questão de condição ambiental, eu faço um paralelo aqui, porque a gente tem aqui nesse webinar pessoas de diferentes plantas no Brasil, diferentes regiões, né? Então, quando a gente pensa em condições ambientais, a gente sabe que as condições ambientais, por exemplo, na região do Mato Grosso, são totalmente diferentes da região, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem condições ambientais que vão influenciar nesse processo de moagem, tá? E quais são essas condições? A umidade relativa do ar e a temperatura, né? Então, a gente
pode dizer o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, uma moagem de milho que está acontecendo na região do Mato Grosso, né? E na região sul do país, com os mesmos, digamos assim, o mesmo produto, né, a mesma condição, a mesma capacidade, todos no mesmo padrão, a gente vai perceber que muito provavelmente a moagem na região sul do país ela vai ser mais fácil, né? Muitas vezes a gente consegue até obter um pouco mais de capacidade. Por quê? Porque a característica do grão é diferente, ele é um grão mais frio e mais seco, né? E aí quando a gente fala em processo de moagem, quanto mais seco, né, e mais frio, né, numa temperatura ideal for esse produto, mais facilmente a gente vai conseguir chegar na granometria que a gente quer de forma até mais fácil, muitas vezes utilizando menos potência, enfim, a gente faz toda uma análise, tá? Mas eu vou seguir aqui com o treinamento. Bom, quando a gente pensa em operação e manutenção de qualquer equipamento que seja, né? Mas a gente está falando aqui de um unha de martelo. Quais são os benefícios que eu tenho quando eu tenho uma operação e manutenção ideal? Na realidade, eles são vários, né? Esses benefícios são vários, né? E a gente pode mensurar aqui alguns deles, né? Então, o primeiro deles que eu gostaria de mensurar aqui é que a gente ganha muito com a vida útil de componentes de desgaste, né? Quando eu tenho um unha que está em perfeitas condições, né, de manutenção e perfeitas condições de operação, muito provavelmente a minha vida útil de peças de desgaste vão ser aumentadas. Isso é fato. Uma outra razão pela qual a gente precisa se atentar na operação e manutenção é a confiabilidade, né? Quanto mais eu operar esse equipamento e fizer a manutenção adequada dele, eu vou ter mais confiabilidade, né? Esse equipamento muito provavelmente não vai, de alguma forma, deixar vocês na mão aí do nada, né? Quebrar ou, enfim, chegar numa falha prematura, porque eu vou ter um equipamento confiável. Um outro produto, uma outra razão pela qual também a gente costuma dizer que a capacidade é algo que todos prezam, né? E muitas vezes até a gente sacrifica alguma parte do processo para poder chegar na capacidade para poder atender os nossos clientes, tá? E uma dos nossos ditados internos aqui é que a CPM é o seu parceiro em produtividade. Então a gente sempre recomenda para que vocês tenham a maior produtividade possível, né, e dentro dos parâmetros que vocês esperam. E para isso a gente sempre recomenda que essa operação e manutenção seja feita da forma ideal. E aí, lógico, quando eu opero e faço a manutenção adequada, eu vou ter menos custo de operação e manutenção. Então isso é alguns dos pontos aqui que eu gostaria de citar para vocês, tá? Mas antes da gente falar de qualquer característica ou particularidade de equipamento, né, a CPM ela preza muito pela integridade de qualquer cliente, de qualquer pessoa que trabalha em qualquer planta, né? A gente sai de manhã, a gente vai trabalhar todos os dias e a gente deixa alguém que gosta muito da gente em casa, né? Seja a esposa, seja uma mãe, seja os seus filhos. Então a gente sempre preza muito pela integridade de todas as pessoas. A CPM ela sempre preza muito por isso nos nossos funcionários e qualquer planta que a gente vai também a gente sempre reforça que a segurança sempre em primeiro lugar. Tá? E aí, falando em segurança, né, a gente também tem que pensar do ponto de vista de equipamento, né? Então a gente sempre provém nos equipamentos, chave de interlock nas portas, botão de emergência e proteção de todas as partes móveis. Tá? Então, gente, isso é um tema muito importante, eu acho que todos têm consciência desse tema, então a gente sempre tem que recomendar e reforçar sempre que tudo tem que ser prezando pela segurança de todos em primeiro lugar. Então, utilização de EPIs é sempre extremamente importante e atendimento às normas regulamentadoras que a gente tem no Brasil. Tá? Dando continuidade aqui na segurança, né, a gente sempre salienta que todo equipamento CPM ele vai vir com toda a identificação, né, dos perigos, dos cuidados que a gente tem que ter dentro da operação e também, inclusive, quando a manutenção for necessária. Então, toda a identificação ela vai estar disponível para todos aí. E é importante sempre olhar essas identificações para que ninguém se machuque. Continuando aqui uma palavra sobre segurança, né? Novamente, né? Segurança é sempre em primeiro lugar, né? A CPM, ela provém itens de segurança, como eu acabei de mencionar, né? E esses itens de segurança, eles não são uma opção para o cliente de não recebê-los. Na realidade, a gente sabe que alguns concorrentes, eles cobram por isso, né? No nosso caso, a gente não cobra. Na realidade, isso aqui já é fornecido junto com o equipamento, seja o cliente desejando ou não, porque a gente preza pela segurança. Então, a gente está vendo aqui um sistema de interlock que é fornecido nos nossos moinhos de martelo. Esse interlock, ele tem chave codificada, né? E uma grande vantagem desse sistema de proteção é que ou a chave está no painel ou a chave vai estar
no moinho de martelo quando ele estiver sofrendo alguma inspeção ou algum processo de manutenção. Uma outra coisa que é importante mencionar aqui, pessoal, é que esse sistema só vai permitir a abertura do moinho, né, da câmara de moagem, para você poder fazer qualquer trabalho no moinho, somente quando esse rotor estiver estático. Ele não pode ter mais movimento. Então, nesse processo, é muito seguro, porque ele não vai permitir em momento algum que você abra esse equipamento com o mesmo em operação. Tá? E aí também a gente tem as proteções aí em todas as partes em movimento, incluindo os botões de emergência nos equipamentos. Bom, esse slide aqui é bastante interessante. Nós temos um equipamento aqui, um modelo de moinho de martelo, 3044 Magnum, e a gente tem um alimentador, né? E a gente tem um moinho aqui, um motor de 250 cavalos, 4 polos, e a gente faz um cálculo aqui. Qual que é o custo de operação desse equipamento somente com energia elétrica, né? E aí é uma conta simples que a gente pode fazer, né? Se a gente trabalhar 7.500 horas por ano, né? Considerando essa potência aqui e um custo de energia elétrica de aproximadamente 0,38 centavos de real aí por hora, né, de quilowatt por hora, a gente faz uma conta, a gente vai chegar que a gente tem um consumo de energia nesse equipamento da ordem de 515 mil reais, tá? Isso pode variar um pouco porque cada região do país, né, cada concessionária tem um valor aí de energia, mas em média esse valor eu entendo que está dentro de uma média. Mas o que eu quero mostrar nesse slide é que o grande vilão, né, digamos assim, o grande vilão num processo, né, na operação de moinho de martelo é o custo de energia. É muito expressivo, né, o quanto de energia a gente gasta para operar um moinho de martelo, né? E aí a gente para pensar, poxa, é muito caro, né? Realmente operar um moinho de martelo consome uma energia extremamente alta ao longo do ano. E como é que eu faço para reduzir, ou como é que eu faço para manter esse custo de energia dentro do esperado, né? Esse valor aqui, pessoal, é dentro do esperado, né? Tem um motor aqui, eu tenho uma condição de projeto e ele vai gastar isso aqui. Isso aqui é o esperado. E esse esperado ele vai ser atingido com um moinho rodando, né? Ou operando em condições boas, né? Com peças boas e com todos os itens aí em bom estado. Mas, se por uma razão, quando eu vou comprar um equipamento, né, eu estou lá especificando, dimensionando um equipamento, um moinho de martelo, e aí eu vou lá e olho só o valor do investimento inicial, né? Poxa, esse moinho aqui é muito mais barato. Toma cuidado, pessoal, toma cuidado, porque muitas vezes o custo de investimento inicial, ele acaba não mostrando muita informação para vocês, e o que é barato no início pode se tornar muito caro ao longo da vida útil desse equipamento, tá? E aí, dentro da vida útil desses equipamentos, né, o custo de energia elétrica pode chegar a até 50 vezes o valor de investimento inicial de um equipamento. Então, se você tem um equipamento que custa muito baixo, mas que ele vai te entregar muito pouco, você vai demandar muito mais energia ao longo da vida útil dele, às vezes não é muito vantajoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado durante a fase de projeto para que a gente consiga ter uma operação e tirar o máximo possível desse equipamento. Bom, dando continuidade aqui no treinamento, nós temos dois equipamentos aqui, que estão, um deles é um alimentador e o outro deles é um moinho de martelo. E eu queria frisar para vocês aqui, porque muita gente trabalha, né, em diferentes mercados aí da indústria e pode se perguntar, poxa, o meu alimentador não é esse modelo aqui que o Evandro está mostrando nesse slide. Fiquem tranquilos, esse é apenas um modelo de alimentador que a gente resolveu mostrar nesse webinar. Por quê? Porque esse modelo de alimentador ele é o mais utilizado quando a gente fala em grãos, né? Então ele tem, vocês muito provavelmente devem reconhecer instalados aí nas plantas, né? A maioria de vocês deve ter algum desse alimentador instalado nas plantas de vocês. E a gente tem um moinho de martelo aqui. Então, basicamente, esse alimentador ele é composto por uma entrada de ar aqui, certo? A gente consegue observar uma rotativa volumétrica aqui, o selo dessa rotativa, que tem que ser ajustado, o acionamento principal, a gente tem um cilindro pneumático aqui que vai ser responsável por abrir e fechar o sistema de separação magnética, que fica aqui onde vocês podem observar aqui na bolinha vermelha que eu estou indicando. E aí a gente vem para o moinho de martelo. Quais são os principais itens desse moinho de martelo? Então vamos começar aqui pela entrada de produto, né? Aqui a gente tem de cara, como eu expliquei lá no princípio de funcionamento do equipamento, a gente tem um direcionador de fluxo, né? Ele fica instalado aqui.
A gente tem aqui o rotor principal, né, ao qual os martelos, pinos e todos os itens aí que vão estar em contato com o produto durante a moagem vão estar aqui, os martelos. A gente pode observar aqui. 2 mancais, esse rotor está mancalizado dos dois lados. A gente tem aqui uma chave de vibração. A gente tem aqui a câmara de reciclo, a qual eu explanei para vocês, que é de patente da CPM. A gente tem aqui a porta da câmara de moagem, o acionamento principal e o acoplamento que fica aqui nessa região, que vai fazer a transferência de torque aí para o rotor. Muito bem, eu mencionei para vocês sobre a rotativa mais utilizada nos mercados aqui de grão, e então a gente vai falar um pouco sobre ela. Tá? É um alimentador volumétrico e o princípio de funcionamento dele é bastante simples também. Então a entrada de produto vai vir por aqui através de um pulmão, muito provavelmente a gente vai ter um pulmão aqui acima dele para manter o fluxo de produto, né, sempre uniforme. O produto vai adentrar por aqui, a rotativa vai estar nesse sentido sempre. Eu falo sempre porque eu gosto de reforçar, porque muitas vezes a gente já se deparou com rotativas nesse sentido de rotação, e aí qual é o impacto disso? Simplesmente porque o sistema de separação magnética fica aqui, pessoal, e a gente acaba, se você passar o produto por aqui, ele vai bypassar esse sistema, e aí parafuso ou qualquer item metálico que chegar, ele vai bypassar o sistema e vai para a câmara de moagem. A gente não quer isso, a gente não deseja isso. De forma bem geral, aqui a entrada de ar, que vai estar atrelada ao sistema de aspiração do conjunto, né? E aqui o produto sai, e aqui o sistema de separação magnética, acionada por um cilindro pneumático, e é isso. Alguns itens que a gente deve se atentar sempre no alimentador. Vamos lá. A gente tem aqui algumas, a gente chama de baffles, né, mas são chapas que direcionam o fluxo de ar. Essas chapas são itens de desgaste, porém, são itens que a gente raramente substitui, porque não tem um contato extremo com o produto. Então, são itens que muito provavelmente ninguém deve ter substituído e a gente raramente substitui, mas são itens que a gente tem que informar para vocês que sempre é bom também fazer uma inspeção. Vindo mais aqui para a entrada de material, a gente consegue observar que aqui tem uma placa lateral, né? E aí muitos vamos fazer uma associação aqui aos quebradores, né, que a gente tem as placas laterais, são os biquínis, né, muita gente conhece como biquínis, vai depender muito aí da região do país, né, mas cada região tem uma forma de chamar essas chapas, mas na rotativa a gente também tem essa questão dos biquínis, né, das placas laterais que são itens de desgaste e que tem que ser inspecionados frequentemente também. Tá? Vindo mais abaixo aqui, a gente tem duas imagens, né, uma da rotativa em poliuretano e uma outra rotativa em aço. Qual a principal diferença entre as duas? Lógico que uma é em aço e ela vai ter uma resistência muito maior, né? E a maioria das duas, as duas na realidade podem ser aplicadas na mesma aplicação. Só que se você tiver um produto muito mais abrasivo, essa rotativa aqui, esse eixo aqui vai ter uma durabilidade muito maior, quando essa daqui vai se desgastar um pouco mais rápido. Mas como tudo, sempre tem vantagens e desvantagens. Muito bem. Se você, por uma razão, tem um sistema um pouco sujo ou chegam muitos itens como pedra, uma vez que você danificar essa rotativa aqui em aço, isso pode acontecer, você vai ter que trocar todo o conjunto, né, todo o eixo aqui de entrada você vai ter que substituir. E nesse caso aqui, a gente tem segmentos, né? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Tá? Esses 7 segmentos aqui, eles são independentes. Então, à medida que eu tenho um problema em um segmento, eu posso simplesmente comprar esse segmento e repor esse segmento. Tá? E a gente consegue ver aqui um exemplo, né, desse segmento que está danificado. Então, a gente teve algum problema, alguma pedra, alguma coisa chegou nessa rotativa e danificou. E aí a gente teve uma quebra aqui desse segmento. Então, eu não preciso comprar e trocar todo o rotor. Eu venho aqui, compro esse segmento, troco esse segmento e coloco meu equipamento para rodar novamente. Como toda rotativa, novamente só para frisar para vocês, eles têm um selo, né? Tá vendo o selo aqui da rotativa? Esse selo tem que ser constantemente verificado. Por quê? Se esse selo estiver desgastado, você vai ter material passando a mais do que o desejado. Então você vai ter um fluxo de produto muitas vezes a mais indo para a câmara de moagem, e a gente não quer isso também. A gente quer ter um sistema estável, né? Então para isso a gente tem que manter todas as peças de desgaste aí em ordem. E por último aqui, a gente tem uma imagem do sistema de separação magnética, né, com o cilindro que vai abrir,
e fechar, né? E a gente tem esse cilindro aqui, pode estar integrado, deve estar integrado aí na automação da planta, para que muitas vezes ele haja sempre de forma automática e também respeitando todos os interlocks. Então, toda vez que eu abrir esse separador magnético, eu tenho acesso aqui à rotativa, e essa rotativa deve estar bloqueada. Tá? Então, isso é um ponto de atenção para todos aí. Falando sobre o direcionador de fluxo, então o meu material está entrando aqui, o produto está entrando, e aí a gente vai falar sobre o direcionador de fluxo, que é uma peça extremamente simples, não é complexa. Então, basicamente, o que eu tenho que me atentar aqui, toda vez que eu inverter o meu sentido de rotação desse moinho de martelo, eu tenho que vir aqui e mudar a posição desse direcionador de fluxo. Ah, Evandro, mas você em algum momento já verificou alguma planta ou algum cliente que esqueceu por alguma razão, ou que não mudou, ou que está operando de forma incorreta? Infelizmente, sim, a gente já verificou, já constatou isso, mas isso é muito fácil de identificar, tá? À medida que você não alterar o sentido do direcionador de fluxo e alterar o sentido de rotação do moinho de martelo, o primeiro ponto que pode acontecer, e aí vai depender muito de quanto de carga vai estar caindo nesse equipamento, é ele desarmar por sobrecarga. Esse é um primeiro ponto. Tá? Mas normalmente ele não vai desarmar por sobrecarga. O que vai acontecer? Você vai ter uma oscilação muito grande na corrente do motor principal. Porque imagina que o rotor vai estar girando nesse sentido, contrário ao fluxo de material, fluxo de produto. Então ele vai automaticamente também bater nesse produto, vai ter energia sendo transferida, mas esse martelo, quando em contato aqui nessa região, ele vai balançar muito. Isso não é bom quando esse martelo balança muito. Por quê? Porque você vai gerar desgaste no pino que sustenta esse martelo. A gente vai abordar mais adiante esse tema. Tá? Mas, de forma bem geral, pessoal, é um tema que todo mundo vai perceber quando isso acontecer. Inverter o sentido de rotação, esqueceu de inverter o direcionador de fluxo, ou de mudar a posição dele, rapidamente a gente vai perceber que a gente não fez esse trabalho, porque a corrente do motor principal vai ficar bastante, vai oscilar muito. Dando continuidade aqui na questão do direcionador de fluxo, a gente tem basicamente dois modelos aqui, ao qual vocês podem observar. Então, a gente tem no canto, no lado direito aí da tela, a gente tem um moinho de martelo com um direcionador manual. Tá? Então, a pessoa vem aqui, né, o operador vai vir aqui quando inverter o sentido e deslocar essa alavanca aqui, você vai estar alterando aí a posição do direcionador. E o que a gente vê muito nas plantas, né, e o que até eu particularmente prefiro mais, é um sistema pneumático. Por quê? Porque eu posso colocar ele numa automação. E colocando nessa automação, eu tiro isso da mão do operador, tá? Eu tiro isso da mão da pessoa, né, para ir lá e eventualmente ter que fazer isso. Mas vamos lá. Então, basicamente, temos esses dois modelos aqui, pneumático e manual. Falando do direcionador de fluxo, a gente tem duas imagens aqui, né, que são bastante importantes, né, mas o que está a setinha vermelha aqui é o direcionador de fluxo, e essa outra aqui também é um direcionador de fluxo, e a gente pode observar que está bastante danificado, não diria danificado, mas está bastante, muito produto caiu aqui, né, talvez itens metálicos e sujeiras no sistema, pedra, enfim, muito produto veio para cá, muita sujeira caiu aqui, mas esse direcionador não necessariamente precisa ser substituído nesse momento. Tá? Mas o que me chama a atenção aqui nesse slide, e que eu gosto de frisar para vocês, nós temos alguns componentes de desgaste dentro do equipamento, né, para justamente preservar pela integridade do frame principal, né, da carcaça do equipamento. E um desses itens de desgaste é essa chapa aqui superior, né? E essa chapa, ela vai desgastando, né? Ela está em contato com o produto, ela vai desgastando e ela pode chegar, a gente não quer que ela chegue dessa forma, mas ela pode chegar dessa forma. Pessoal, isso é extremamente perigoso, tá? Se essa chapa se soltar daqui, dependendo do tipo de aplicação, a gente vai ter incêndio imediato nesse moinho, né? E digamos que ela não se solte, mas que ela caia pedaços aqui, a gente vai também ter centelhamento. Então, é extremamente importante durante o processo de inspeção que a gente sempre observe essas chapas, que a gente sempre faça uma inspeção de forma correta no equipamento para evitar paradas de plantas aí, ou acidentes aí catastróficos aí que a gente pode ter nesse tipo de aplicação. Bom, a gente falou sobre o direcionador de fluxo, agora alguma informação para vocês aqui sobre padrão de moinhos de martelo, né? Eu sempre fiz o seguinte, cada cliente tem a sua necessidade e a sua demanda, e também a sua aplicação. Então, o que vale para uma aplicação, por exemplo, de casca de soja, não é o que vale para uma aplicação, por exemplo, de biomassa. Né? A gente tem condições de processo diferente, condições de matéria-prima diferente. Então, quando chega uma aplicação,
para CPM, a gente calcula esse moinho de martelos exatamente para a sua aplicação, né? E a gente muitas vezes faz teste no nosso laboratório para chegar na melhor disposição de martelos aí possível para que esse equipamento tenha uma performance melhor, né? Para que ele tenha a performance ideal, né? De acordo com a sua aplicação. Então é sempre importante salientar que quando a manutenção está sendo realizada, a gente recomenda que o padrão de martelos seja seguido conforme informação nossa, né? Conforme desenho nosso. A gente sempre provém esse tipo de informação nos nossos manuais e ela deve ser seguida. Muitos clientes, às vezes, reduzem aqui o número de martelos, achando que estão diminuindo o custo de operação, que estão diminuindo o custo de manutenção, e eu vou mostrar para vocês adiante que isso não é uma verdade absoluta, né? Uma outra informação que vale salientar aqui, que nós temos os pratos dos rotores aqui, né, com diferentes furações. A gente tem uma furação que a gente chama de furação para moagem mais fina e uma para moagem mais grossa, tá? E normalmente, como via de regra, esses rotores eles vêm com esse padrão de moagem fina e grosso no mesmo rotor. E o que vale salientar para vocês, e a gente vê muito, é que quando você não estiver utilizando, por exemplo, esses pinos que estão aqui vazios, não tem martelo neles, que o pino não seja removido desse rotor, desse prato. Por quê? Porque o material é abrasível, muitas vezes, ele vai entrar nesse furo aqui e vai desgastar esse furo. E desgastando esse furo, automaticamente você não vai conseguir mais usá-lo num futuro, que você pode eventualmente precisar usar essa moagem mais grossa. Quando você for colocar o pino aqui, você vai perceber que ele está extremamente desgastado. Você vai ter que trocar o rotor aqui inteiro e as chapas. Ok? Então sempre eu saliento para que não retirem os pinos, permaneçam com os pinos lá, porque no futuro pode ser que você precise utilizar esse pino aqui para uma outra moagem. Evandro, a CPM fornece um único padrão de furação aqui no rotor? Sim, a CPM fornece um único padrão, desde que seja previamente estabelecido, e aí você vai ter todos, por exemplo, para moagem grossa ou para moagem fina. A gente sabe da importância e do tempo que os nossos clientes demandam, né, para fazer o balanceamento desses martelos, né, o balanceamento aí desse rotor, e a gente já manda os pinos para vocês, pessoal, pesados e balanceados, indicados aí, inclusive por pino. Qual é o pino que vocês vão ter que instalar aquele conjunto de martelos, tá? Então, essa informação é importante, eu sei que aí vai economizar umas 2, 3 horas de trabalho, o pessoal de manutenção. A gente só precisa saber no ato do pedido de compras qual é a unidade e que equipamento é esse, né? O número de série desse equipamento a gente já manda pesado e vocês vão receber algo nesse formato aqui. Eu cheguei num slide aqui que eu acho bastante interessante e que a gente pode observar muita coisa nesse slide aqui, nessas 3 curvas aqui. Bom, a primeira delas eu gostaria que vocês prestassem atenção somente nessa curva verde aqui, né? Então essa curva verde ela vai falar basicamente dos martelos. Quando eu acabo de comprar um conjunto de martelos, pinos lá, e até inclusive a tela, mas a tela não está mencionada aqui, a gente está falando especificamente sobre os martelos, o meu custo de operação num primeiro momento, meu custo de manutenção, né, num primeiro momento, né, vai ser alto, né? Ou seja, eu vou ter aqui, por exemplo, quando eu acabei de trocar os martelos e quando eu estou rodando aqui a 5.000 toneladas, eu vou ter um custo de 0,10 centavos aí aproximadamente de dólar por tonelada processada. É um custo alto para peça de desgaste, ok? Mas ao longo do tempo, essa peça, esse custo vai se diluindo pela capacidade de processamento, né? Então, à medida que quanto mais eu processo com esse martelo, mais barato ele fica para mim, né? Isso é óbvio, né? Quanto mais eu uso esse equipamento, quanto mais eu uso essa parte do equipamento, mais barato ele vai ficando. Ok, muito legal essa curva aqui, bacana, e isso aí me leva a crer que, olha, eu vou utilizar esse martelo aqui até aonde eu conseguir, né? Isso aí é o que a maioria pensa. Mas vamos dar uma olhada nessa curva em amarelo aqui, né, no gráfico, né? Essa curva aqui é uma curva de energia elétrica, né? Uma curva que fala sobre o consumo de energia ao longo da vida útil ou por tonelada processada. A gente observa que quando o moinho de martelo está trabalhando em condições ideais, ou seja, com os martelos novos, pinos novos, né, e aí vamos incluir aqui também as telas novas, ele tem uma performance ideal, né, ou dentro do que se espera, né? Então ele tem essa performance ideal até que eu começo a ter itens de desgaste no meu sistema, né? Então, pensando nos martelos, né? Olha, vou usar os martelos até onde eu conseguir. Pessoal, tomem muito cuidado, né? Porque como eu mencionei para vocês lá atrás, o grande vilão aí da operação de moinhos de martelo é o custo de energia elétrica, tá? Então, o que a gente vê muito nas plantas aqui é que a gente não tem, a pessoa que olha esse número aqui não é a pessoa que olha esse número aqui, né?
Se essa pessoa conversasse com essa aqui, certamente eles iam chegar numa conclusão de que nesse caso aqui, nesse exemplo especificamente, seria o mundo ideal a gente trocar esses martelos aí com 25 mil toneladas. Por quê? Porque eu tive, né, eu aproveitei bastante do conjunto de martelos, né, mas por um lado eu estou economizando energia elétrica, porque a partir desse momento eu vou ter um consumo de energia muito alto e eu pago muito caro pela energia. Então não é o que a gente recomenda, tá? Então é só para vocês terem uma ideia de custo aí. Bom, falamos de desgaste de martelo, né? Isso aqui é uma imagem bem simples, mas que mostra muito o que a gente recomenda. Então, de forma bem rápida, aqui, esse é o padrão de desgaste que a gente espera ver num moinho de martelo. Né? No moinho de martelos, não, perdão, gente, num martelo. Tá? A gente sempre recomenda que esse desgaste fique entre 25% a 30%, né, de cada lado do martelo. Né? E aí a gente vai ter uma área tratada aqui que não vai ser utilizada. Quando esse martelo obter essa característica, ele deve ser trocado. E por um outro lado, a gente tem uma imagem aqui que nos mostra que esse martelo girou muito por um sentido e ele desgastou extremamente. Então a gente não recomenda, para que você tenha a melhor performance do seu equipamento, a gente não recomenda que você tenha esse tipo de prática e a gente recomenda sempre a inversão do sentido de rotação. Aqui é uma imagem bastante interessante, é uma imagem que a gente sempre gosta de ilustrar porque é isso que a gente espera encontrar quando a gente abre uma câmara de moagem e a gente tem que substituir os martelos. Né? Então vocês podem observar que a gente teve um desgaste aqui, um outro desgaste aqui, e aqui a gente já tem uma área tratada, mas essa área não tem mais nenhuma eficácia, ela não está mais processando nada, ela está só no topo do martelo, ela não tem efetividade. Tá? Então esse aqui é o ideal que a gente espera. Só para vocês, eu vou passar um dado aqui, essa foto aqui ela foi tirada de uma aplicação nossa, né, uma aplicação de moagem de ração para frangos, e esse padrão aqui de martelos aqui, esses martelos aqui, eles operaram eles processaram mais de 600 mil toneladas, tá? E esse processamento de 600 mil toneladas durou aí um pouquinho mais do que 2 anos. Então, a durabilidade desse conjunto de martelo, quando a gente foi trocar, ele tinha mais de 2 anos de uso. Então, isso aqui evidencia muito que é extremamente importante a gente se atentar aí novamente à questão de operação, né? E também de manutenção dos equipamentos. Aqui uma outra imagem, então nessa imagem a gente observa que já está na hora de inverter o sentido de rotação desse conjunto, para que ele também trabalhe do outro lado, senão daqui a um pouco ele vai começar a desgastar essa área aqui, ó, e a gente não quer isso. Bom, aqui alguma imagem, eu vou passar rapidamente aqui, mas é importante. O que a gente vê nesse primeiro martelo aqui é o seguinte, eu estou tendo um consumo um desgaste desse martelo aqui antes da área de tratamento. Isso me traz aí rapidamente duas questões em mente. A primeira delas será que o sistema de aspiração desse equipamento está adequado? Será que ele está operando adequadamente? Esse é um questionamento que eu já trago em mente, porque normalmente quando a gente vê esse tipo de desgaste aqui, muito provavelmente ou o sistema de aspiração está deficiente ou ele não está operando. Né? A gente tem moinhos aí no mercado que não operam com o sistema de aspiração. Tá? E aí uma outra questão que me vem à cabeça aqui, será que esse moinho não está sendo sobrecarregado? Será que eu não estou mandando mais produto do que ao qual ele foi dimensionado para trabalhar? Então são dois questionamentos que a gente tem em mente. Né? Eu tenho que me atentar nesses dois pontos aí principalmente. Ok? E aí a gente tem um outro martelo aqui, se é que se pode chamar de martelo, na realidade isso aqui é um pedaço de martelo, né? E aí vamos pensar um pouquinho aqui, fazer uma reflexão bem rápida aqui. A gente volta naquele slide do consumo de energia versus desgaste do martelo. Poxa, esse martelo aqui praticamente não custou nada para aquela fábrica, né? Que estava processando. Isso aqui é uma aplicação de aquafeed, tá, pessoal? Por um outro lado, quanto de energia eu não gastei utilizando esse pedaço de metal aqui? Porque ele não processa nada, isso aqui não está processando nada, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha em mente que a troca das partes, desgaste no momento adequado é extremamente importante, ok? Nesse caso aqui, só para que vocês saibam, era uma aplicação de aquafeed, a gente identificou que existiam problemas na alimentação, né? Na rotativa da alimentação, ela estava obstruída em uma das partes e ela estava mandando muito mais produto para um lado do moinho do que para o outro. Tá? Então a gente teve um desgaste muito excessivo, né? O cliente deixou esse martelo aqui chegar numa condição que a gente realmente não indica. Nessa imagem central aqui, a gente tem uma outra falha, né? A gente também tem um pouquinho aqui possível problema de aspiração, mas nesse martelo, me atrelaria a dizer que ele recebeu muito provavelmente um impacto de uma pedra nessa região, quebrou a área de tratamento, ela soltou,
E aí, esse produto, muito provavelmente abrasivo, começou a desgastar embaixo da área tratada. Então, ou seja, também eu não estou tendo eficiência nessa moagem, eu estou perdendo, estou gastando mais energia aqui do que eu preciso, né, gastar. E aqui, por último, nessa última imagem, a gente tem uma imagem bastante interessante, porque isso mostra claramente para mim que o sentido de rotação foi invertido corretamente nesse martelo. O único problema aqui é que o cliente usou demais, né? Então ele está também perdendo eficiência aqui e gastando mais energia, tá? Mas ele desgastou de forma uniforme. E aqui a gente tem algumas falhas que são apresentadas aí, a gente vê muito na indústria, né? Então, primeiro, um martelo novo. Aqui a gente tem, no item B, um martelo aí com um possível dano de impacto, alguma coisa caiu na câmara de moagem e quebrou parte desse martelo. Aqui a gente tem, muito provavelmente, uma aplicação com casca de soja, que é um produto extremamente abrasivo, e ele acabou desgastando aí demais, né? O martelo gastou excessivamente porque não foi removido. Aqui a gente tem um outro martelo também com indícios de desgaste, mas muito provavelmente por má distribuição, ausência de aspiração e produto abrasivo também. E o último aqui, o cliente usou além da área de trabalho, da área de beleza, de tratamento, né? Então a gente também não recomenda. Todos esses martelos aqui, pessoal, vão levar o seu custo de energia lá para cima, tá? Muito bem, falando em alimentação, aquela alimentação da Aquafeed, aquele martelo, acho que vale trazer para esse exemplo aqui. Aqui a gente consegue ver claramente que esses martelos não estão sendo desgastados e esses aqui estão muito desgastados. Isso muito provavelmente me traz claramente aqui uma evidência de problema na alimentação. Então, quando eu paro um moinho de martelo e observo isso, eu tenho que rapidamente olhar a minha alimentação. Algum problema está acontecendo lá. Aqui uma outra imagem que eu gosto de mostrar, alguns clientes eles acabam optando aí pela troca parcial de martelos, né? Isso não é recomendado. Por quê? O primeiro indício é que a gente vai ter um problema aí de vibração nesse equipamento, né? Muito provavelmente a vibração vai aumentar drasticamente. E aumentando a vibração, eu posso começar a ter problemas aí nos mancais, nos rolamentos, né? E outros problemas de ordem mecânica. Então a gente não recomenda que o martelo seja trocado de ordem parcial. A gente sempre recomenda que seja trocado todo o conjunto. Então a gente pode observar aqui, ó, que esse martelo, ele está novo, praticamente novo. E aí você vê diversos outros martelos aqui que estão desgastados, né? Esse aqui está novo, então, ou seja, o cliente foi trocando à medida com que ele ia, verificava aqui que o martelo estava desgastando. Novamente, não recomendamos. Muito bem. Aqui um exemplo claro de desgaste de pino, né? Como é que a gente, se vocês se recordarem, eu mencionei lá atrás, que se você inverter o sentido de rotação, né, do moinho e não inverter e não mudar a posição do direcionador de fluxo, você vai ter uma movimentação muito grande desse martelo, porque ele vai estar indo contra a corrente, ele vai estar indo contra o fluxo. E essa movimentação vai gerar um desgaste muito grande aqui nessa região. Por um outro lado, a gente também tem outros clientes que acabam optando por reduzir o número de martelos. Esse é um outro problema agravante. Por quê? Porque com menos martelos no conjunto, eu vou ter mais potência por martelo instalado, né? E eu tendo mais potência por martelo, eu vou naturalmente balançar um pouco mais esse martelo quando ele estiver em contato com o produto. E aí vocês vão ver algo parecido com isso. Talvez alguém já tenha, num momento de manutenção, observado algum pino nesse sentido. Então, muito provavelmente vocês estão diminuindo o número de martelos ou muitas vezes operando ele de forma incorreta e também sobrecarregando o sistema com mais produto do que o moinho foi projetado. Bom, falamos de martelos, falamos da entrada de produto, agora a gente vai falar de tela, né? A tela, como eu mencionei lá atrás, ela tem uma influência muito grande aí na questão de moagem, de obter a granulometria desejada. E dentro dessa questão das telas, o ideal, né? Imaginem que isso aqui é um furo de uma tela. Então, o ideal desse furo de tela seria que ele tivesse esses dois cantos vivos aqui, né? Com esse canto vivo, a gente vai ter um processamento ideal. O material vai bater aqui e vai seguir o seu caminho. Só que, muitas vezes, por uma matéria-prima de má qualidade, ou por um desgaste natural que vai acontecer em algum momento, essa tela vai começar a ter um ângulo aqui nesse canto vivo. O que vai acontecer? Uma coisa muito óbvia aqui, né? Eu não vou conseguir, em primeiro lugar, mandar o produto pronto, bom, já no tamanho ideal, eu não vou conseguir fazer com que ele siga no fluxo. O que vai acontecer? Esse produto vai ficar voltando para a câmara de moagem, ele vai ficar aqui por mais tempo. O que acontece? De forma bem rápida, eu vou ter mais gasto de martelo, porque eu vou ter mais produto lá sendo processado sem necessidade,
e eu também vou aumentar a carga do meu moinho. Então, automaticamente, eu vou subir o consumo de energia elétrica. Então, eu vou diminuir a produtividade, porque eu não vou estar conseguindo mandar o produto embora, mas, por um outro lado, eu vou estar aumentando significativamente o consumo de energia, tá? Quando é que a gente troca a tela? Normalmente a gente começa a entender que é necessário trocar a tela quando a gente começa a verificar uma perda de capacidade da ordem de 15 a 20%, aí é o momento ideal de trocar essa tela. A gente observa aqui que essa tela é uma tela em condições totalmente ruins, né? Não tem mais canto vivo nenhum aqui, enfim, é uma tela que inclusive está rasgada aqui, prejudicando aí o desvio padrão aí no final do processo aí. E aqui são alguns exemplos de tela. Mas continuando falando sobre tela, a gente tem um slide bastante interessante aqui, que eu gosto sempre de ilustrar, que basicamente vai mostrar para vocês o porquê que a gente tem que se atentar em comprar a tela correta. Muito bem, é recomendado que as telas tenham um ângulo de 60 graus entre esses furos aqui, certo? Por que ele tem que ter esse ângulo de 60 graus? Porque se você observar nessa imagem do lado, você nunca vai ter um espaço em vazio entre um furo e o outro, né? Ou seja, o produto sempre vai ter um acesso para sair da câmara de moagem, né? E automaticamente ele vai encontrar sempre um furo. Se por uma razão qualquer você comprar uma tela com esse formato, e eu vejo muito no mercado, né? Não sei se por uma questão de custo, mas a gente vê muito no mercado esse tipo de tela com essa configuração. Qual o principal problema aqui? O principal problema é que eu não vou ter, na realidade, caminho para que todo o produto saia. Então, se a gente olhar a linha vermelha aqui, ó, são os produtos que estão sendo processados e estão saindo, né, da câmara de moagem. Por um outro lado, eu tenho esses espaços aqui entre os furos que estão retendo produto aqui por mais tempo. E, de novo, isso vai impactar no quê? Consumo de energia elétrica e desgaste das peças, como martelo, pinos e a própria tela. Tá? Então, é importante a gente sempre verificar o correto posicionamento aí das telas. E aqui é um item bastante interessante, pessoal, né? Eu costumo sempre perguntar, né, qual é o diâmetro de furo maior, o do lado esquerdo ou o do lado direito. Muita gente normalmente me responde que é o do lado esquerdo, e aí eu vou dizer que não, ambas as telas têm o mesmo diâmetro de furo. Qual que é a grande diferença entre uma e outra? É a área aberta. Essa tela aqui tem uma área aberta maior do que essa daqui. E o que a gente vê é que normalmente nos processos de fabricação de tela é muito mais barato produzir uma tela com esse perfil aqui do que com esse. E aí a gente vê muita tela barata no mercado, né? E o cliente acaba optando simplesmente por olhar o preço do item e ele não se atenta nas questões de consumo de energia e produtividade, tá? Então, pessoal, sempre se atentem aí na questão de área aberta das telas e do sentido, né, de rotação do moinho, em que sentido está essa furação e qual é o ângulo entre furos para que você tenha uma performance ideal do seu equipamento. Muito bem, continuando a falar aqui sobre o moinho de martelo, a gente tem lá embaixo um item chamado câmara de reciclo, que serve para gerar turbulência, né, dentro do moinho, para que justamente a gente consiga processar mais material. Mas esse slide aqui, basicamente, o intuito não é tanto mostrar a peça, mas mostrar o que pode acontecer se você não tiver um sistema limpo. Por quê? Essa aplicação aqui, pessoal, a gente tem uma câmara de reciclo nova e uma câmara de reciclo desgastada. A aplicação dessa câmara de reciclo foi com espiga de milho. Então, espiga de milho é um material muito difícil de moer. Por quê? Porque é muito macio, né? Muito soft, muito macio. E é difícil de moer. Isso aqui durou 30 dias, tá? 30 dias, mas era já esperado, porque a gente já sabe que é um produto que é de difícil moagem. Mas o que eu chamo a atenção aqui nesse slide, basicamente, é muitas plantas não têm um sistema de limpeza ideal. E acaba chegando para o moinho de martelo itens que não deveriam chegar. E isso faz com que todo o sistema sofra, né? As peças de desgaste vão desgastar mais rápido do que elas deveriam, justamente porque o processo não está limpo. Então, eu sempre reforço que é importante a gente observar o processo de limpeza do sistema inteiro, aí, como um todo. Aqui, continuando a falar de câmara de reciclo, a gente pode observar aqui que essa câmara de reciclo ela está bastante danificada, né? A gente observa aqui que a gente tem praticamente uma faca aqui nessa câmara de reciclo. E justamente a nossa tela vai entrar aqui embaixo. O que vai acontecer quando eu travar essa tela aqui? Vai acontecer isso, gente. Essa faca vai contribuir para que essa tela seja cortada, vai cortar a tela. Então a gente não quer isso também.
né? E aí muito produto vai passar aqui por esse ponto sem ser processado. A gente não quer isso, tá? Então sempre inspecionarem essa câmara de reciclo. É um item que a gente não vê a manutenção ou o pessoal inspecionando muito, tá? A gente verifica muito a câmara de reciclo nesse estado, e aí o cliente muitas vezes chega para a gente e fala, poxa, minhas telas estão rasgando muito, e a gente identifica esse tipo de falha. Bom, a gente fabrica equipamentos para durar, né? A gente não quer todo ano ter que comprar um equipamento novo, né? Ou a cada 5 anos, ou a cada 10 anos. Então, os equipamentos da CPM, né, como um todo, né, todas as empresas do grupo têm como filosofia prover equipamentos para o mercado muito resistentes, né, de forma muito robusta e que vão durar muito tempo. E para a gente não danificar a carenagem do equipamento, né, o frame do equipamento, a gente projeta algumas partes de desgaste, né, justamente para que essas partes se desgastem e não a estrutura do equipamento. E nesse slide aqui, basicamente, ele é cercado, né, o moinho, né, a área de trabalho ela é cercada basicamente de diversos itens de desgaste. Então, a gente tem as placas laterais, a gente tem o direcionador de fluxo, a gente tem essa chapa que eu mostrei para vocês lá atrás, né, e a gente sempre recomenda que a chapa lateral ela tem que ser substituída quando ela atinge aí os 50% da sua largura, da sua espessura nominal. E aí, normalmente, quando a gente substitui essa chapa, a gente também vem aqui e substitui o direcionador de fluxo. É um caminho natural. Por que eu tenho que substituir quando isso aqui desgasta muito? Porque isso aqui apoia a nossa peneira, né, a nossa tela. E se essa chapa estiver muito fina, o que pode acontecer? Essa tela pode eventualmente se soltar ou começar a vazar produto passar produto sem ser processado. Então, a gente recomenda que seja substituída. Dando continuidade aqui, a gente menciona sempre que o sistema de aspiração é algo fundamental num processo de moagem com a utilização de moinhos de martelo. Tá? Então, basicamente, de forma bem rápida aqui, a gente tem um fluxo aqui mostrando para vocês um sistema de moagem com moinho de martelo, pulmão, o alimentador. Aqui a gente tem um air separator, que a gente chama, que é para separar pedra, alguma coisa que passou pelo sistema de separação magnética vai ficar retido aqui, se for um item de material metálico não ferroso ou qualquer outro item de sujeira no sistema vai ficar retido aqui. Aqui o moinho, a gente tem um pleno aqui, a gente tem uma rosca de descarga que vai estar com uma válvula rotativa, e o sistema de aspiração, um ventilador, um filtro mangas, tá? Então, basicamente, é composto por isso. Essa imagem aqui mostra um moinho de martelo aqui, que é um step grind, né? Uma outra ideia que a gente passa para o mercado, um outro estudo que a gente faz para a utilização de moinho de rolos com moinho de martelos, mas não é tema desse webinar aqui. E a gente sempre fala o seguinte, né? A gente sempre observa que sistemas que têm aspiração conseguem produzir em média aí de 15% a 40% a mais do que moinhos de martelos que não têm aspiração. Então é um item bastante importante do sistema. Bom, aqui algumas dicas referente ao sistema de aspiração. Todos os nossos moinhos de martelo são providos com entradas de ar, né? E aí aqui o sistema de aspiração, basicamente, o ar principal, né, que vai ajudar o produto a sair do equipamento, vai entrar por aqui pela rotativa, né? Mas a gente também tem outras entradas de ar, no caso aqui da série HM e no caso da série Magnum, a gente tem essas entradas de ar aqui superior. Essas entradas de ar, pessoal, elas são única e exclusivamente para a limpeza da tela na sua parte externa. Ela não ajuda, não auxilia em momento algum a aspiração, né, ou o produto a sair da câmara de moagem, né? Não, ela não ajuda. E a gente recomenda que isso aqui não fique aberto, né, completamente aberto. Eu já peguei várias aplicações onde a gente vai observar, fazer uma inspeção, e isso aqui está totalmente aberto. Isso aqui é uma perda de carga, tá? A gente quer que o ar entre por aqui e foque, né, junto com o produto para poder levar o produto. Qualquer entrada de ar muito alta por aqui vai fazer o sistema ter uma perda. Então, a gente sempre recomenda que isso aqui fique aberto aí 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, e lógico, a gente vai sempre observar se não está tendo acúmulo de produto aqui na lateral. Falando também aqui dos sistemas de controle de ar, a gente tem normalmente controles por inversor de frequência e controles aí por dampers, tá? Os dois funcionam muito bem, né? E eu também tenho sistemas que têm os dois dispositivos aí, né? Tanto dampers quanto inversores de frequência. A minha recomendação sempre é ter uma única variável no sistema, né? Quando eu começo a mexer muito no inversor de frequência e nos dampers, eu começo a perder um pouco da referência. Então, ou eu abro todos os dampers e opero pelo inversor de frequência, né? E aí respeitando sempre a curva do ventilador, ou
eu opero pelos dampers e deixo o meu inversor de frequência lá nos 60 Hz, né, com um sistema de aspiração rodando na sua capacidade máxima, e eu vou regulando o fluxo de ar pelos dampers. Um item importante, e a gente sempre reforça, é a questão de lubrificação dos equipamentos. Tá? Então aqui basicamente são alguns pontos de lubrificação nos nossos equipamentos, desde a entrada de produto, que é aqui através do alimentador, né? Então você tem lubrificação nos mancais, no motorredutor. Aqui a gente tem que lubrificar os mancais desse moinho de martelo, né, do rotor, lubrificação do motor principal, tá? E aqui também mostra a chave de vibração aqui nossa, aqui, que vai sempre nos equipamentos. E é isso. Pessoal, chave de vibração que eu acabei de mencionar, esse é um item padrão, ele vai em todos os equipamentos, ele não é um sensor de vibração, ele não vai monitorar lá quantos milímetros por segundo de vibração está sendo gerado, mas ele é uma chave sensitiva, né? Então, ou seja, se você ajustar ela de forma correta, ela vai sempre desarmar assim sempre que a velocidade, que a variação de vibração chegar num nível que está fora do que foi ajustado aqui, tá? Então é sempre importante a gente ajustar essa chave de forma ideal. E aí também, né, os itens que vão sempre aqui nos mancais, sensores de temperatura, e todos esses itens são fornecidos de forma padrão. Continuando aqui, pessoal, a gente sempre, na parte de manutenção e operação, a gente sempre diz o seguinte: sempre ouvir, olhar e monitorar é extremamente importante, tá? Porque a gente precisa reduzir ao mínimo aí a manutenção preventiva, né, e diminuir ao máximo a manutenção corretiva. Então, sempre que a gente puder trabalhar firme na manutenção preditiva, é o melhor caminho. A gente sempre vai parar esse equipamento somente quando necessário for. Tá? E muitas vezes a gente sempre fala ouvir, né? O ouvir é muito importante, porque o operador está ali do lado do equipamento e muitas vezes aparecer um ruído diferente ali, ele vai identificar, e é muito importante que ele passe isso aí para manutenção ou pare o equipamento para verificar o que está acontecendo antes que chegue numa falha prematura. E nesse quesito, a CPM pode ajudá-los, tá? Então a gente trabalha muito com os nossos clientes, criando rotinas de manutenção, orientando o pessoal de manutenção e edição, como operar, né, e como fazer a manutenção correta desses equipamentos, ok? Aqui são só algumas dicas aí referentes à inspeção nos alimentadores. Então a gente sempre recomenda que o sentido de rotação desse alimentador esteja no sentido correto. A limpeza dos ímãs tem que ser sempre feita de forma frequente, porque se acumular muito produto nesse ímã, vai ter problema, ele não vai conseguir reter mais e vai acabar passando o produto. Então tem que ter uma regularidade de limpeza, verificar todos os itens aí de desgaste. Então, ou seja, são itens de forma geral que a gente sempre recomenda para que a gente sempre tenha o nosso equipamento operando da forma mais ideal possível. Aqui o mesmo vale também para os moinhos de martelo, não vou ficar lendo item a item aqui, mas de forma bem geral, a gente faz as recomendações de inspeção diária, semanal e mensal, né, de acordo com cada item, né? Então os itens que são de desgaste aí mais acentuado, a gente recomenda, por exemplo, no caso da tela, uma inspeção diária, se for possível. Mas sempre vai depender aí da rotina de inspeção das plantas, e cada fábrica tem a sua. Bom, vida útil de componentes, eu acho que é sempre uma pergunta que chega para a gente, né? Qual é a vida útil desse martelo, ou desse pino, ou dessa tela nessa aplicação? A gente não vai entrar no mérito aqui de vida útil desses componentes, porque a gente tem aqui pessoas de diferentes setores, diferentes segmentos e aplicações, tá? Mas o que eu sempre reforço para vocês é: tragam as suas demandas para a CPM. A CPM vai ajudá-los a entender aonde vocês podem melhorar e como tirar mais desse equipamento, como você trabalhar com esse equipamento e chegar aí no nível de eficiência que você deseja. Tá? Então a gente certamente vai trabalhar informando para vocês aí caso a caso quais são qual é esse custo aí de operação que a gente pode ter nesses equipamentos. Uma coisa que é importante sempre reforçar, né? A gente sempre reforça que os manuais sempre são entregues e é extremamente importante que a gente sempre consulte os manuais, né? A CPM, ela está de portas abertas o
tempo inteiro para vocês, e vocês sabem disso, a maioria de vocês tem muito contato com a gente, sabe da nossa disponibilidade em ajudar, né? Mas é importante que sempre se sigam, né, as orientações aí dos nossos manuais, e com certeza vocês vão ter uma vida útil aí muito, muito maior e com a performance desejada. Bom, pessoal, é isso até o momento. Eu acho que a gente passou um pouquinho do horário aí, mas a mensagem que eu tenho para vocês hoje é essa. Eu vou verificar aqui com o Rômulo aqui, eventuais questionamentos aqui, e a gente vai responder algumas perguntas aqui. As demais perguntas aí que não forem respondidas aqui, a gente vai enviar a resposta, fazer contato com vocês por e-mail ou por telefone. Boa tarde, o Rômulo novamente. Vamos lá, Evandro, temos algumas perguntas aqui. Uma que foi mencionada por mais de um participante, que você mencionou sobre pedra, né? Ele pergunta aqui se o nosso separador magnético ou algum outro produto da CPM consegue retirar esse tipo de item. Você mencionou também no slide da aspiração sobre esse componente. Talvez pudesse explicar melhor, porque mais de uma pessoa se interessou pelo assunto. Ok, uma ótima pergunta. Essa pergunta é extremamente importante. Eu mencionei rapidamente aí, né? Mas nós temos sim um item, né? Uma parte do equipamento. Muitas das plantas já possuem. A gente chama de air separator, né? Um separador de ar aí, né? Então, ou seja, qualquer produto que vai passar o sistema magnético de separação magnética, ele vai ficar retido nesse segundo estágio, que seria esse separador de ar, tá? Então, pedras ou itens, de repente, material de aço inoxidável, ele vai ficar retido nesse separador e vai poder ser removido antes de chegar aí na câmara de moagem e provocar algum acidente de forma catastrófica, muitas vezes. Perfeito, Evandro. Tem uma outra pergunta também sobre o tempo para a inversão do sentido de giro do moinho. Acho que você mencionou alguma coisa, mas não sei se tem alguma sugestão ou indicação geral aí da CPM para esse tipo de operação, né, do horário e anti-horário do moinho. Outra pergunta muito interessante, né? A gente sempre é questionado sobre essa questão de inversão do sentido de rotação. A resposta mais rápida depende muito da sua operação, depende muito de como você para. Tem plantas, por exemplo, que param semanalmente, né? Tem planta que opera de segunda a sábado, por exemplo, então ela pode eventualmente aos domingos fazer uma inspeção e eventualmente trocar o sentido de rotação. Mas no mundo ideal aí, eu não recomendaria que o equipamento seja rodado por mais de 2 semanas no mesmo sentido, até para que a gente tenha o desgaste das telas também de forma uniforme, né? Então, não só dos martelos, mas também das telas. Eu sempre recomendo que no máximo 15 dias a gente inverta aí o sentido de rotação, mas de novo, vai depender muito aí da operação das plantas, né? Então, tem planta que roda 24 horas por dia, então eles têm que em algum momento deixar isso ajustado para poder ser realizado a cada 2 semanas, a cada 1 semana, e muitas das plantas têm isso de forma automática também, né? Os moinhos às vezes acabam eles setam lá na automação um período para que ocorra a inversão do sentido de rotação, e isso acontece de forma automática, mas para quem tem um equipamento que não tem essa configuração, né, interligado na automação, eu recomendo que faça um ajuste no seu procedimento de manutenção e de operação lá para que encaixe essa rotina. Temos duas perguntas agora, Evandro, que acabam se interligando. Aí uma que foi feita recente, né, que ele pergunta sobre martelos com 2 furos podem ser invertidos e utilizados 4 cantos. E lá em cima há um participante que verificou que os nossos martelos não possuem 2 furos, né? Por quê, enfim, se você puder explicar sobre por que nossos martelos só possuem um furo neles, por favor. Ok, é uma pergunta também interessante. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Na realidade, a CPM já teve no passado alguns estudos aí sobre a utilização de martelos com 2 furos e nós entendemos que não é eficiente, né? Na realidade, o nosso martelo ele é desenvolvido aí justamente para que a gente opere ele num único sentido, né? Utilizando um único furo. Mas por que eu não recomendo a utilização de 2 furos? Quando a gente tem um martelo trabalhando, e aí principalmente em aplicações aí com
com fibra, né? A gente acaba tendo um desgaste aí acentuado desse furo. Esse furo acaba ficando oblongado. A gente não quer isso, né? A gente não quer isso. Por quê? Porque se vocês se recordarem, eu mencionei lá na parte dos pinos que a gente tem uma tolerância. A gente tem uma tolerância entre o pino, né, o pino e o martelo, porque o martelo está muito próximo da tela, né? E aí, à medida quando eu estou operando esse moinho de martelo, esse martelo com um furo, então ele está trabalhando. Aí eu, poxa, vou inverter o sentido de rotação dele agora. Quando eu inverter e utilizar o furo que estava não sendo utilizado, né, estava em contato com o produto, muito provavelmente ele vai ter um desgaste, ele vai estar oblongado. E quando eu instalar e colocar para operar, o que vai acontecer muito provavelmente? Ele muito provavelmente pode tocar a tela, né? E aí, tocando a tela, ele vai eventualmente gerar um centelhamento, né? E a gente pode ter aí um princípio de incêndio, ou muitas vezes um incêndio, que vai descer para o transportador abaixo do equipamento. E também, se não ocasionar num incêndio, muito provavelmente você vai cortar a tela e esse corte na tela vai permitir com que produto seja processado produto passe pela câmara de moagem sem ser processado. Isso vai mudar aí, vai interferir drasticamente na questão de granulometria final aí esperada por vocês. E dá para responder mais uma, né, Evandro? Tem uma bem interessante, até eu particularmente nunca vi operando dessa forma, mas eu acho que talvez você, com a sua experiência e o tempo de casa, consiga responder. Podemos operar o moinho com apenas um lado da tela e peneira em um dos lados, né? É possível? Tem algum impacto? Enfim, eu não sei exatamente se é alguma aplicação específica, mas se puder responder. Muito bem, ótima pergunta também. Obrigado. Na realidade, a gente tem alguns clientes que muitas vezes estão com problemas de granulometria ou querem deixar a sua granulometria um pouco mais grossa, né, em função do produto final que foi alterado, o cliente final pediu para aumentar, para ter um produto um pouco mais, né, mais grosso, e aí alguns clientes optam por remover uma das telas, né? E a gente já viu isso na prática em muitos clientes. Bom, respondendo diretamente à pergunta, nós não recomendamos, tá? Não é uma recomendação. Quais são os impactos principais? Aí? O impacto principal que eu vejo é o desgaste da porta do equipamento, ou seja, todo o produto vai estar sendo processado e arremessado contra a porta do moinho de martelo, vai sofrer um desgaste e essa porta vai ter que ser trocada aí num espaço curto de tempo, né? Então não é recomendável que isso seja feito e óbvio também que vai ter impactos aí no processo, né? Você vai ter uma granulometria muito, como é que eu posso dizer, o desvio padrão da sua granulometria final vai ter uma variação muito alta e a gente também não quer isso. Tá? Então, assim, se o cliente de vocês deseja uma granulometria maior, né, a gente recomenda, traga uma aplicação para a gente, vamos discutir juntos o que pode ser feito, então a gente vai alterar, muito provavelmente, aí essa tela, enfim, vamos entender juntos o que se pode fazer para poder chegar aí na granulometria final desejada e manter a eficiência do equipamento e principalmente manter aí a porta sem sofrer nenhum desgaste, porque é um item caro para ser reposto. Bom, a gente tem bastante pergunta aqui, Evandro. Eu acho que a maioria delas aqui a gente vai ter que fazer um contato aí mais próximo com o cliente, até para entender melhor a demanda e conseguir responder de forma mais eficaz, né? Acho que para fechar, a gente pode responder essa aqui sobre velocidade, que eu também já fui bastante questionado aí no dia a dia. Se a gente tem aí uma velocidade mínima e máxima quando o cliente vai instalar um inversor de frequência, se tem alguma recomendação de velocidade em RPM ou Hertz, né, para essa operação dos moinhos CPM. Ok. Referente à velocidade, eu mencionei lá atrás que é um ponto importantíssimo, né, junto com as telas, para obter a eficiência, né, é o que se espera do equipamento, né, a granulometria. Né? Então, a energia gerada entre essa velocidade de impacto entre o martelo e a partícula é extremamente importante. Então, à medida que eu reduzo muito a velocidade desse equipamento, eu vou automaticamente reduzir essa energia e vou obter aí, muito provavelmente, uma granulometria mais grossa, né? E o que a gente recomenda aí em termos de rotação mínima, né, a gente não recomenda que essa rotação mínima seja abaixo de 1000 RPMs aí nos moinhos de martelo. E como velocidade máxima, a gente não recomenda que ultrapasse a rotação máxima, que seria no caso das unidades aí com 60 Hz, os 1800, né, ou os 60 Hz aí no caso do Brasil, e no caso de outros países com frequência da rede de 50 Hz, que não seja ultrapassado os 1500 RPM.
Perfeito. Acho que é isso, né, Evandro? A gente pode acho que encerrar por aqui. A gente agradece aí a presença de todos. As perguntas foram bem interessantes. A gente espera que o conteúdo abordado tenha superado as expectativas, né? E a gente está aqui à disposição de todos os clientes e parceiros aí para futuras discussões e informações aí a serem trocadas. Você pode fechar aí, Evandro. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal, novamente aí pela participação de todos. Eu acho que é muito importante esse contato conosco e, novamente, aí reforçando o que o Rômulo colocou, na reunião, estamos sempre de portas abertas, sempre aí, gostamos muito, né, inclusive que tragam aí as perguntas, que tragam as necessidades, que a gente vai trabalhar de forma intensa aí para contribuir para o processo de vocês, aí para que vocês tenham a melhor eficiência possível. Ok? Muito obrigado e uma ótima semana aí a todos, um ótimo resto de semana. Um abraço.